Olá, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, consegui entrar aqui só agora. Tudo bem? Vamos ver quem que se conecta aqui comigo nessa hora de almoço. Quem estiver entrando aí, dá um oi só para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me ouvindo bem. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre a rede emocional. Vamos continuar falando sobre isso. Boa tarde, Luciana, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Gisele, tudo bem? Inteiras, né, da aula de ontem. Que a aula de ontem foi muito bacana. Então hoje eu vou continuar falando sobre a rede emocional e os entrelaçamentos, né, que essa rede emocional vai criando em torno da nossa existência, da nossa história, da nossa vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que isso vai esclarecer um pouco em relação ao porquê que a gente se sente preso às vezes em situações de repetição, em situações que não são muito agradáveis e a gente não entende por que a gente não consegue abrir mão de certas coisas na nossa vida, né? Quando nós estamos sentindo algo, como eu falei ontem, nós temos os sentimentos, eles formam uma rede, né? Uma rede de conexão que cria um campo à nossa volta e esse campo ele vai trocando informações, né, com o campo ao redor e com o campo de outras pessoas e com o campo, né, do espaço, enfim. E aí o que acontece? Nós vamos criando entrelaçamentos. Imagina a sua rede, ela cria um campo eletromagnético, ela está habituada a se sintonizar com uma determinada qualidade de informações, né? De energias, ela responde bem a essas energias. Então, vou dar um exemplo assim, bem prático. Vamos supor que você tem um condicionamento de se vitimizar, de se colocar em situação de vítima da sua vida. Você não se responsabiliza, você se coloca em situação de vítima. A sua rede é uma rede de vitimização. Então, o que essa rede vai atrair para você? Situações que reforcem o seu estado de vitimização. Ela vai se conectar com pessoas que também são vítimas ou com pessoas que são algozes, para fazer você realmente viver aquele estado de vítima. Ela vai criando entrelaçamento com o campo dessas pessoas e por sintonia mesmo, né? Por semelhança, ela se conecta com essas outras pessoas que são semelhantes. E aí, quando você se vê, você está mais envolvido, né, mais entrelaçado com essas situações, com essas pessoas, e você não entende por quê. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu só atraio, né, em termos de relacionamento, uma mulherada fala muito, eu tenho dedo podre, não é possível, eu só atraio tralha para minha vida. Eu ouço algumas mulheres falarem isso. E a questão é muito simples, a rede emocional dela está programada, ela está condicionada a atrair pessoas que respondem à programação que ela traz dentro dessa rede. Enquanto ela mantiver essa rede, enquanto ela não alterar essa rede, ela vai continuar atraindo esse tipo de pessoa por entrelaçamento, por sintonia. Quer dizer, existe a sintonia, a conexão, começa a trocar informação e vai se entrelaçando. Se tem uma relação mais próxima com essas pessoas, esse entrelaçamento fica ainda mais forte e assim vai seguindo. E a gente não tem noção do quanto que isso vai nos prejudicando, né? Então, Alessandra, como é que faz para limpar? Como é que faz para livrar disso? O Ho'oponopono é uma ferramenta que te ajuda nessa limpeza, só que ela vai levar muito mais tempo. Você tem que fazer muitas e muitas vezes durante um tempo muito longo. Quando eu falo em tempo longo, eu falo dias, tá? Não é que você vai ficar 24 horas fazendo, né? Você não vai ficar 24 horas fazendo, mas você vai fazer durante um longo período. Normalmente, quando a gente faz os ciclos de limpeza do Ho'oponopono, eles são longos, eles precisam ser longos, senão essa mudança não acontece. Agora, quando você decide alguma coisa mais direta, você tem opções. Por exemplo, a reprogramação quântica emocional é uma opção de fazer você limpar e reprogramar a sua rede de forma muito mais eficiente, muito mais rápida, em tempo mais curto. Então é como se fosse assim, tira o peso que você traz, né,
na sua condição e olha, o que você quer daqui para frente? Eu quero isso. Então, a sua rede vai ser toda reconstruída em torno do que você quer experimentar. Então, você muda o tipo de pessoa com quem você conversa, você já se sente inadequado naqueles ciclos que você costumava frequentar, né? Então, você fala assim, nossa, eu tô me sentindo... Você se sente deslocado, né? Você fica um pouco deslocado dos ciclos que você costuma ficar. Por exemplo, se você era uma pessoa muito queixosa, muito reclamona, e aí você se conecta com pessoas que são queixosas e reclamonas e críticas, né? E aí, quando você aprende e entende esse mecanismo e altera, né, a programação da sua rede emocional, a tendência é que você não se sinta bem mais nesses ciclos, nesses círculos de pessoas. Você vai buscando outras pessoas, outros círculos, e é onde você vai sendo desafiado, né, a experimentar o novo, novas pessoas, novos ciclos, novos conhecimentos, novas conversas, e assim você vai percebendo o seu campo alterando, né? Quando nós estamos falando da questão da rede emocional, entenda que a sua rede ela não está isolada, ela não está isolada do todo. É igual, vocês já viram, eu não sei se vocês já viram, até se eu encontrar eu vou postar aqui para vocês, para ilustrar para vocês no próximo post aqui do auditório. Eu não sei se vocês já viram, eles fizeram um estudo sobre as árvores. As árvores, as raízes delas, a gente pensa assim, a árvore está a raiz, né, do tamanho, mais ou menos do mesmo tamanho da árvore, só que ela é profunda e ela é larga, né, ela se alarga no subsolo e ela começa a se entrelaçar com outras árvores e elas têm um sistema de comunicação. Eu já vi um trabalho, né, um vídeo falando sobre isso. Ela tem um trabalho de comunicação. Quando tem praga, quando tem fungos, elas se comunicam. Quando existe algum tipo de perigo, elas estão ali naquela rede subterrânea, né, oculta, elas estão entrelaçadas através das suas raízes e estão se comunicando. Acontece a mesma coisa nas nossas redes emocionais. Cada pessoa tem a sua rede emocional e essa rede ela entra num processo de comunicação com o que está em volta. Imagina, existe um campo de informação disponível para nós, a nossa rede interage com esse campo e também interage com o campo de outras pessoas. Então a gente vai criando entrelaçamento com essas outras pessoas, com os campos, né, e as redes emocionais de outras pessoas e com a rede de comunicação, a rede de informação. Então nós não estamos sós, nada do que vivemos e fazemos não interfere no outro, interfere sim. Por isso que a gente fala que quando um grupo, né, se reúne, ou um grupo de pessoas se reúne com uma intenção muito clara, né, de cura, de limpeza ou de paz, né, intencionando isso, as informações que são emanadas nesse campo, nesse emaranhado da rede emocional dessas pessoas, mais a integração com esse campo, isso gera uma onda vibracional e magnética muito forte que acaba realmente alterando a situação pela qual está se concentrando naquele momento. Existem aí o livro Efeito Isaías, eu acho, do Greg Braden, ele faz um experimento desse, em que as pessoas se reúnem para fazer uma oração em prol da paz em algum lugar que estava em guerra. E naquele dia que eles fizeram isso, houve um cessar-fogo, né? Naquele dia que houve essa intenção. Então, por quê? Porque esses campos reunidos formam um campo magnético intenso, grande, e ele vai vibrando e levando as informações para os outros lados, né, para as outras pessoas e alterando mesmo, né, algumas programações que as pessoas têm naquele campo. Então a gente está falando aqui de forma externa. Internamente, o seu campo emocional, a sua rede emocional, ela interage com o seu subconsciente, né? Seu subconsciente ele carrega, ele é puro, né? Ele não entende o que é bom, o que é ruim, então tipo ele replica para você, ele envia a comunicação para o campo infinito, né? Para o campo divino, campo vibracional, ele envia essa comunicação do jeitinho que ele recebe. Então você está interagindo com esse campo o tempo inteiro, né, através desse entrelaçamento, e isso vai sendo emanado. E o teu subconsciente vem trazendo mais e mais situações semelhantes. E às vezes você fica assim, nossa, parece até que eu atirei pedra na cruz, porque não é possível, eu só atraio problema, só tudo para mim é difícil, tudo está travado. Por mais que eu pense positivo, por mais que eu faça oração, por mais que eu faça meditação. E a questão é muito simples. A sua programação emocional está fechada, seu circuito está fechado num determinado comportamento.
um comportamento de problemas, né? Eu conheço uma pessoa que ela é muito... ela, assim, a vida dela é tranquilíssima, assim, em termos financeiros, em termos de saúde, tá tudo muito bem. Mas pensa numa pessoa que gosta de problema. Eu nunca vi. Ela é capaz de criar problema do nada, literalmente, assim. Ela ama problema, parece que ela precisa de problemas na vida dela para chamar atenção. Até que chega um ponto que que acontecem problemas graves, né? Então é impressionante, assim, ela vai comprar um carro zero e ela compra um carro zero e esse carro dá problema, tem que ir pro recall. Aí ela pega um outro carro, dá problema, vai dando problema, gente, um atrás do outro. Eu nunca vi ninguém, eu acho que ela é a pessoa que bateu o recorde em comprar carros com problema. Carros zero, gente, nunca vi isso. Mas você vai observando que é um condicionamento mental que ela tem em relação a problemas na vida dela. E a gente, às vezes, vai vivendo essas situações e não percebe. Então, a tua mente, a tua rede emocional, ela está focada, ela está programada para coisas boas ou ruins. Muito simples você perceber. Olha ao seu redor, quais são os tipos de acontecimento que vem atraindo, né? Que você vem atraindo ultimamente. São coisas que te deixam feliz, são coisas que te deixam triste, são coisas que te deixam estressado, nervoso, enfim. O que acontece? O que tem acontecido com você? Tem alguma coisa te incomodando? O que está incomodando de fato, né? Então, assim, você precisa compreender nessa situação que não é só a mudança de pensamento, é o estado. Então, às vezes, o estado emocional, gente, é tão simples de ser mudado. Sério, tô falando sério. O estado emocional, não a programação da sua rede. Porque você precisa para sair de um estado emocional é simples. Mas para você alterar a programação emocional, você precisa, às vezes, de ajuda mesmo e de persistência. Porque o teu campo todo está condicionado a vibrar daquela forma. Então, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Para mudar seu estado emocional, acordou triste, põe uma música assim bem dançante, daquela que ninguém fica parado. Põe uma música dançante. Seu estado emocional já vai alterando, ele vai melhorando. Se você tá assim para baixo, desmotivado, põe uma música, você já vai ver que já fica mais animadinho, né? Já fica legal. Por que nas academias tem aquelas músicas, né? Pum, pum. Por que tem? Porque as pessoas precisam de motivação para estar fazendo ali o exercício, porque o exercício é chato pra caramba, né? Dói, incomoda, é muito ruim. Você se mexer, você sair do seu canto, é ruim. Então a música ajuda você a entrar num ritmo e se empolgar para fazer o exercício. Você, na hora de dormir, não vai ouvir música agitada. Claro que você não vai dormir. Então você vai buscar ouvir músicas mais tranquilas, né? Isso altera o seu estado ali naquele momento. Pensa, é um estado. Tá desanimado? Põe uma música animada e vai dançar. Você vai ver que você vai se sentir melhor. Ou canta bem alto, você vai se sentir melhor. A programação da sua rede já é um pouquinho mais complexa, vai exigir de você uma certa persistência. Primeiro, perceber o conjunto de sentimentos que você costuma experimentar, né? A gente tem um conjunto de sentimentos para nossa rotina. A gente tem um conjunto de sentimentos comuns. Então, vamos supor que você está estressado. Então, você está vivendo uma situação estressante e já há algum tempo. Então, você vai rodar entre ansiedade, preocupação, aí gera insônia, obviamente. Você fica irritado, impaciente, tem picos de tristeza e de euforia, né, de ânimo. Você vai experimentar essas emoções. Você vai saltando de um lado para o outro. E assim, quando você está bem, está eufórico, que bom, vou ficar bem. No dia seguinte, você está lá no fundo do poço, né? Você está lá embaixo. Então, esse movimento cíclico é o sinal da programação da sua rede. Imagina o que você é capaz de atrair com isso. Se tem preocupação, você atrai exatamente o motivo pelo qual você está preocupado. Se tem ansiedade, você também vai criando situações para estar sempre ansioso. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa de uma resposta, mas você é uma pessoa ansiosa. Essa resposta demora muito mais do que o normal, só por causa da sua ansiedade. Não demora para mais ninguém que não tem ansiedade, vai demorar para você que é ansioso. Por quê? É como se você interferisse nos acontecimentos ali. A sua rede ela vai criando situações para deixar você cada vez mais ansioso. É impressionante, tá?
como isso acontece. Então, observe como está programada a sua rede. Como que está programada? Quais são os sentimentos que você mais experimenta? Qual deles é o mais incômodo para você? Foca nesse sentimento para fazer a limpeza. Uma vez que você, imagina, uma rede, uma vez que você libera começa a liberar e trabalhar um sentimento, os outros tendem a ficar frouxos, soltar. E aí, naturalmente, eles vão sendo liberados, vão sendo dissolvidos de uma forma mais fácil. Normalmente, aquele sentimento que a gente mais resiste, é ele a chave para você liberar o peso e a intensidade da sua rede. É muito interessante isso, né? Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo. A Luciana está falando que aconteceu uma coisa engraçada. Na hora que acordei ontem, você falou que a gente tem que sentir os pensamentos. E hoje, a hora que eu acordei, eu não pensei. Eu senti e vivi. Eu, em uma casa na praia, abri a porta, saí direto para a praia e vi aquele mar maravilhoso. Eu só agradeci. E esta casa era minha. Mas foi engraçado porque eu não pensei, eu já senti. E foi a hora que eu acabei de acordar. Maravilhoso. Esse tipo de criação, na hora que você... Esse tipo de exercício, na hora que você está acordando, ele é maravilhoso, porque você está ainda com o seu subconsciente aberto, né? Ainda aflorado. Na hora que a gente está acordando, viver uma experiência dessa, se você repetir isso algumas vezes, não se assuste de repente aparecer essa casa aí para você, hein? E é o mais real mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Meu sentimento hoje após a aula de ontem é gratidão. Tudo porque eu vou passar 2 dias na minha casa. Retornei provisoriamente, mas estou feliz, encantada com o paladar do café. Ai, que maravilha, coisa boa, Valéria. Muito bom. Aula de... Opa, recebi uma ligação aqui, por isso que travou aqui. Mas é isso, gente, né? Essa é a situação, né? Esse é o ponto que eu gostaria de conversar, né, com vocês hoje sobre a rede emocional. Você fazer essa observação, sabe, em relação ao que você precisa desenvolver, né? O autoconhecimento, ele provoca dor, ele dói, porque a gente tem que encarar aquilo que a gente está evitando, né? A gente vai em busca do autoconhecimento porque a gente está sofrendo, mas na verdade quando a gente descobre a causa do sofrimento, a gente impacta porque a gente sente incômodo, obviamente, né? A gente percebe que são coisas nossas, que foram coisas que você mesmo deu espaço, que você mesmo criou. Então isso dói, gente, não é fácil, mas vale a pena, porque os resultados, a tendência é que você vai se alinhando, e à medida que você vai se alinhando, as coisas vão se ajustando, você vai assistindo as coisas se ajustarem. Isso é muito interessante, né? Isso é muito bacana. Então, amanhã, eu vou fazer um pedido aqui para vocês, tá? Amanhã, quer dizer, eu quero voltar aqui nesse horário das 11 um pouquinho, né? Para conversar com vocês. Então, eu quero que vocês comecem a enviar para mim, pode enviar lá no message aqui da página, sugestões. O que vocês gostariam de fazer? Qual é a dúvida que vocês têm em relação a qualquer assunto ligado à espiritualidade, ligado ao autoconhecimento? Que eu vou transformar essa resposta numa live para você. Então, se você puder contribuir comigo, mandando lá no message, Alessandra, fala sobre tal assunto. Pode falar vários assuntos ali, né, que você gostaria de saber mais, que eu vou ter o prazer de transformar a resposta ou essa sua sugestão numa live. Então, isso me ajuda muito também em termos de falar o que vocês gostariam de ouvir. Claro que tem coisas que eu não vou saber responder, talvez, e a gente pesquisa e eu faço as associações, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei, porque eu não sei tudo mesmo, né? Claro que não, a gente está sempre aqui aprendendo. Então, eu quero que você me ajude nesse sentido. E amanhã eu vou fazer de tudo para chegar às 11. Hoje eu precisei sair, me atrasei um pouquinho na rua, mas eu fiz agora ao meio-dia, né? Depois do meio-dia. Mas amanhã a gente vai fazer aí por volta das 11, né? 11h30. Eu tô aqui para conversar com vocês, tá bem? Agradeço desde já todas as sugestões, porque para mim vai ser maravilhoso poder conversar com você, tirando as suas dúvidas de acordo com o que você trouxer. Vai ser maravilhoso, tá bom? Gratidão a todos vocês e a gente se vê amanhã. Beijos e beijos.